Olá, mulheres, tudo bem? Aqui é Paula, do Mulheres Encorajadoras. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Despertar da Leoa. Nós estamos no primeiro capítulo e eu dividi ele em 3 partes. E hoje é a terceira parte, onde a Lisa diz: olhe e aprenda. Essa não foi a primeira vez que Deus apontou para a simplicidade da criação, a fim de restaurar a nossa perspectiva. Jesus nos chama a observar as flores e aprender com elas que Deus nos vestirá e cuidará de nós. Está em Mateus 6:28 e Lucas 12:27. Do mesmo modo, as esferas celestiais declaram a glória de Deus e fazem uma demonstração clara da sua justiça. Salmos 19:1 e Salmos 50:6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Salmos 97:6. O encanto selvagem e feroz da criação é como uma janela que oferece um vislumbre do que Deus preparou para nós. Precisamos escancarar essa janela e permitir que a beleza indomável e ilimitada de Deus desperte um assombro celestial dentro de nós. Quando abrimos nossos olhos para a maravilha da criação, ela desperta um anseio por Deus. O nosso espírito responderá ao que vê. A criação declara: há mais, há mais. Mais do que você vê, mais do que você ouve, mais do que a simples mortalidade humana, há um Deus imortal que está assentado nas alturas. Jesus, o nosso Cristo, veio como o cordeiro morto antes da fundação da terra, mas o livro de Apocalipse também o revela como um leão. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Ele é tanto o nosso leão quanto o nosso cordeiro. Pergunto-me se poderia haver uma combinação de 2 imagens mais contrastantes. A versão à mensagem diz que esse leão de Judá pode abrir o livro e romper os selos. João, o autor do livro de Apocalipse, chorou, porque depois de buscar em todo o céu, na terra e até no submundo, ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos e iniciar a revelação progressiva. Então, o ancião que estava mais próximo de João encorajou-o a olhar, pois havia a revelação de um leão em nosso cordeiro. Só ele é digno e pode iniciar essa obra de abrir os selos. Rasgar ou romper é uma liberação violenta. Lembro-me imediatamente da grossa cortina da separação do templo, quando ela foi rasgada ou dividida em 2. A ruptura começou no alto e terminou embaixo. Amo esse detalhe, porque o nosso Deus está sempre rasgando em pedaços o que pode nos impedir ou nos separar dele. No livro misteriosamente divino de Apocalipse, esse ato de rasgar os selos dos pergaminhos do céu coloca as coisas em movimento na terra. Agora mesmo, sinto Deus ansiando por rasgar selos e revelar uma porção de si mesmo a cada uma de nós e em cada uma de nós. Do contrário, por que Ele teria escrito esse final dramático da nossa história terrena se não contivesse uma revelação para cada um de nós? Creio que somos convidadas novamente para não nos desesperarmos ou chorarmos, mas a erguermos nossos olhos, olharmos e vermos verdadeiramente. Nossa terra ecoa as revelações e a sabedoria do céu. Como é impressionante que o nosso Pai Celestial tenha designado a sua criação para abrir os nossos corações. Cada planta, animal, elemento e paisagem diz: levante-se e seja tudo o que você foi criado para ser. De acordo com Jó, a natureza tem o potencial de nos ensinar.
ensinando através de toda a sua criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria. Jó 35:11. A maravilha do amor de Deus e até onde Ele irá para nos transmitir a sua sabedoria é vasta demais para entendermos. Mas não deveríamos nós nos surpreender com isso. Afinal, Ele é o Criador que declara: pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Eu acredito que sejam pulam no campo, mas está assim no livro, tá, amadas? Se eu tivesse fome, não te o diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Salmos 50, 10-12. Nós nos isolamos das criaturas da terra, mas Deus as conhece pelo nome. Nós imaginamos que Deus não se importa com a sua criação. Ele moldou a criação para si. A natureza tem muito a revelar sobre o seu Criador, se tão somente a ouvirmos. Em Provérbios nos é dada uma ordem. Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Creio que Deus está nos pedindo para fazer algo semelhante agora. Ele está nos pedindo para olharmos para a leoa e aprendermos. Ele nos convida: filhas, olhem para a leoa, observem-na atentamente. Deixem que ela desperte a sua natureza indomável, sua beleza feroz e sua força desenfreada, para que vocês possam se levantar e ser as mulheres corajosas que eu a chamei para ser. Como uma leoa revela a força e a coragem que há nas mulheres. E como as mulheres podem se levantar como leoas. Cada uma de nós terá a nossa resposta única, mas esse vislumbre das características da leoa pode lhe dar uma percepção. Nos capítulos seguintes, vamos observar diversas razões pelas quais uma leoa se levanta de seu descanso ao sol africano. Ela se levanta para adquirir força. Ela se levanta para saudar e cuidar de outros. Ela se levanta para caçar. Ela se levanta ao lado de outras leoas. Ela se levanta para levar as jovens para um lugar seguro. Ela se levanta para confrontar os inimigos que ameaçam o bando. Ela se levanta para andar com o seu rei. Passei a ver a leoa como uma imagem que representa a maneira como cada filha do Altíssimo pode abraçar a sua força, desenvolver coragem e mudar o seu mundo. Existe uma leoa escondida dentro de você? Oro para que, ao terminar de ler este livro, você possa responder a esta pergunta e que com essa resposta, algo feroz, belo e selvagem seja despertado em você.